Cepeda é movido por desafios desde nossa fundação em 2003. Optamos por não fazer tudo, para sermos referência no que fazemos. Nos tornamos líderes no atendimento à indústria de fundos de investimento e seus participantes, tendo contribuído diretamente para a sua evolução. Conquistamos relevante market share em operações de M&A e na estruturação de partnerships de gestores de recursos, consultores e assessores de investimento, além de nossa destacada atuação nas áreas tributária, família e planejamento patrimonial e sucessório. Nosso sucesso é reflexo de um time diverso, engajado e imerso diariamente nos pilares da nossa cultura, pessoas e profissionalismo. Há 20 anos, éramos apenas 2. Hoje, somos mais de 60 profissionais dedicados a entregar o melhor todos os dias. Caros, bom dia a todos. Vamos só aguardar um minutinho aqui para um pequeno problema técnico. E já iniciamos aqui a nossa conversa do dia de hoje. É um prazer falar com vocês hoje aqui sobre um tema tão delicado, que é a saída de sócios, né? Como a gente sabe, no começo de uma sociedade, tal qual ocorre aí como um casamento, normalmente é festa, normalmente nós temos aí perspectivas de bons negócios, de sucessos, de conquistas, mas conforme os anos andam, as pessoas se divergem, mudam e chega algum momento, às vezes, de encerrar a sociedade. E é isso que a gente veio falar aqui. Flá, conseguiu voltar? Ainda não. Bem, enquanto isso, se vocês quiserem já adiantar, como vocês podem ver aqui no nosso canto superior, tem o nosso QR Code para vocês enviarem perguntas aí que surgirem ao longo da nossa apresentação. É mais um bate-papo do que uma apresentação, ou por e-mail também, no live@cepeda.law, que a gente vai ter o prazer de responder no decorrer da apresentação. E é isso. Vamos ver só mais um minutinho para ver se a gente consegue falar, senão eu vou dando início aqui, porque todos aqui estão bastante ocupados. Vou pedir aqui, pessoal, para o time subir a apresentação. Eu vou tocando aqui, a Flá me ajuda aqui quando começar. Então, só voltando um pouco aqui no quesito apresentação, a Flávia é sócia da área societária aqui do escritório. Eu sou Rafael Sete, advogado, coordenador da área civil, e estou aqui no front das brigas societárias, dos litígios, juntando essa expertise aqui das duas áreas. A gente quis fazer esse bate-papo para vocês, porque tem sido algo, como a gente disse, muito constante, muito forte no nosso dia a dia, e que vale a pena uma conversa, tanto para vocês saberem aí o que pode ser feito para evitar, o que fazer quando não tenho como evitar, né, uma briga, e tomar as medidas melhores aí para as empresas e sociedades de vocês. E apenas para delimitar aqui, a gente dividiu esse tema em duas apresentações distintas. Hoje a gente vai falar questões mais societárias, de direito de recesso, direito de retirada e exclusão de sócio. E no dia 27, outros dois colegas aqui, o Carlos Alberto e o José, vão falar sobre o que acontece com a sociedade no caso de falecimento e divórcio. Flávia, acho que agora estamos te ouvindo. Vocês me ouvem agora? Agora te ouvimos muito bem. Perfeito. Bom dia a todos. Desculpa o problema técnico, apesar dos testes, às vezes as coisas não saem como esperado.
Bom, o Rafael já introduziu o assunto, então já não vou mais tocar nisso. Agradeço a todos. Rafa, pode seguir para o próximo slide, por favor. Bom, para introduzir o tema aqui, é importante a gente tratar um pouquinho das diferenças entre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, porque o tratamento que a gente tem na lei e as possibilidades de tratamento que a gente tem do ponto de vista contratual, eles vão ser diferentes, a depender do tipo societário. Então, uma breve explicação, as limitadas, elas são conceitualmente consideradas sociedades de pessoas. Isso significa que a figura do sócio é importante. Então, se eu vou montar um negócio, eu vou participar de uma sociedade, é importante que eu esteja com o Rafael, porque eu conheço o Rafael, eu sei da competência dele, eu quero me associar com ele. Então, essa figura do sócio ela é fundamental. Se o Rafael resolver transferir a participação para outra pessoa, pode ser que eu não queira me associar a essa outra pessoa. Então, aqui tem uma pessoalidade embutida muito importante e esse conceito ele vai carregar aqui um pouco do entendimento das possibilidades de saída. Além disso, né, a sociedade limitada, que é o maior tipo societário no Brasil hoje em dia, ela é regida pelo Código Civil, por um capítulo específico. O principal documento que rege é limitado ao contrato social, então, no próprio documento, já é um contrato, pelo próprio nome, a gente já percebe que tem lá o nome de todos os sócios, tem uma cláusula que trata do capital social, que mostra o valor do capital, quantas cotas cada um tem. Então, por esse documento, a gente já consegue perceber quem são os principais sócios, a tomada de poder, como que ela funciona, né? Então, tem a pessoalidade toda embutida, inclusive, no próprio documento, né? O capital dividido em cotas. A sociedade anônima, por sua vez, é uma sociedade que a gente conceitua como sendo uma sociedade de capital. Então, o que importa aqui é o capital investido e menos a figura do acionista. Então, por exemplo, uma companhia aberta que tem ações negociadas em bolsa, né, a compra e venda ocorre a todo tempo e não importa quem compra essas ações. O que importa é o capital investido e a atividade que a empresa desenvolve. Né? Então, não tem aquela pessoalidade que a gente tem na limitada. Muito embora a gente tenha muito no Brasil companhias fechadas, que de certa forma chegam a se assemelhar a uma limitada no quesito da pessoalidade, mas são características específicas. A SA é regida pela Lei das SA, que é uma regulamentação bastante mais robusta do que o capítulo do Código Civil que trata das limitadas. O Estatuto Social, diferente do contrato social, ele não traz o nome dos acionistas. A gente tem lá o valor do capital, mas não tem de forma pública e num documento que fica acessível a qualquer um na junta comercial, quem são os acionistas e quantas ações cada um tem. Essa informação é mais interna, fica registrada nos livros da companhia e não são públicas, né? E o capital é dividido em ações. Então, essa explicação geral aqui permeia muito do que a gente vai falar daqui em diante. Vamos lá, como é a saída de um sócio, né, pelo menos no aspecto que a gente vai discutir na apresentação de hoje, ela pode ser, vamos dizer, sem emoção ou com emoção, né? Ela pode ser tranquila ou por meio de uma briga. E geralmente, quando ela é tranquila? Quando há uma negociação entre sócios. Um sócio quer sair e vende para outro. Você quer comprar minhas cotas, minhas ações? O outro compra. Esse sócio se retira e assunto resolvido, paga-se, ajusta um preço e assunto resolvido. Essa compra e venda ela pode ser feita de forma antecipada pelo famoso call, que é a opção de compra. Então, as partes, quando alguém entra na sociedade, já dá o direito à outra de fechar um contrato de compra com base em determinados critérios. Mesma coisa, a parte que tem o direito de comprar notifica a outra dizendo, quero exercer minha opção, e o outro tem que fechar a compra sem muito alarde. A outra forma de saída é o direito de recesso. A sociedade, né, ela é governada aí pelo capital social, em determinado momento é feita alguma alteração nos rumos dela, pode ser atividade, pode ser alguma regra de governança que para determinado sócio não faz mais sentido ficar na sociedade. Então a lei vai lá e dá algumas opções, elas são listadas, a gente vai mencionar aqui no detalhe. O sócio fala, não quero mais continuar, porque o contrato de sociedade que eu aderi mudou, agora esse contrato é diferente, estou saindo.
então, até mais. E, por último, tem o direito de retirada, que é a simples manifestação de não querer mais ser sócio. A nossa Constituição tem um princípio que é o princípio da livre associação, que ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém. Logo, se eu sinto que eu não quero mais por não partilhar dos mesmos interesses, né, dos outros demais sócios, eu posso sair da sociedade, eu mando uma notificação, exerço o meu direito de retirada e dali, obedecidos algumas formalidades, alguns prazos que nós falaremos, a pessoa está fora da sociedade, ficando só uma discussão de valores, né? Qual que vai ser o valor da participação dela. Situação totalmente diferente é quando você tem uma crise na sociedade. Quando você tem um sócio que está criando alguma situação que coloca em risco a operação. O objetivo da sociedade é sempre ser a mais lucrativa possível. Mas ali algum sócio, às vezes já interessado em sair, começa a usar da posição dele como sócio para criar dificuldade, para impedir a atividade, e aí a sociedade ela não pode ficar quieta, ela precisa tomar uma atitude, e essa atitude é a expulsão ou exclusão, né, como se costuma falar. E essa exclusão pode se dar de uma forma extrajudicialmente, ou seja, não preciso de um juiz, ou judicialmente. A gente vai entrar muito em breve nas peculiaridades de cada um desses tipos. Mas começando ainda pelas formas mais calmas, Flá, comenta aí para nós. Perfeito. Bom, então a gente tem, como o Rafael comentou, a gente tem as transferências que são negociadas no momento e aquelas que são pré-combinadas, né? Então, as transferências que são negociadas, elas são combinadas no momento da saída. Ela funciona quando tem uma situação amigável. Então, alguém quer comprar e alguém quer vender, né? E não são os casos que a gente tem mais adiante tratados, né? Então, tem uma formalização normalmente por contrato. Essa compra e venda, né, pode ser por compra e venda onerosa, mediante pagamento ou por doação, né, de forma gratuita. A qualquer tempo isso pode ser celebrado. É claro que podem ter regras relativas a transferências de participação previstas no contrato ou estatuto social em acordo de sócios, como, por exemplo, o direito de preferência. Então, em havendo esse tipo de regramento, ele precisa ser observado. Aqui, só um parênteses, né, é interessante comentar que o direito de preferência na transferência não é previsto em lei. Então, a não ser que tenha um tratamento específico nos documentos da empresa sobre direito de preferência para transferência de cotas ou de ações, essas ações são livres. Diferente do direito de preferência e aumento de capital, esse está previsto em lei e ele protege os acionistas de serem diluídos de um aumento. Então, eles podem sempre ter o direito legal de acompanhar o aumento. Mas, fechado parênteses, né, nessa compra e venda negociada, o preço é definido entre as partes, né, as condições de prazo, pagamento, quaisquer outras condições aplicáveis. Por exemplo, vou comprar sua participação, mas eu quero que você, por exemplo, não compita com a empresa por um determinado prazo. Então, não concorrência, não aliciamento de time, de clientes, tudo pode ser negociado. No caso da limitada, as transferências de cota são feitas mediante alteração de contrato social. Então, precisa ter uma deliberação de sócios e um quórum para isso acontecer. O quórum pode ser de maioria, no mínimo de maioria de cotas, até quóruns qualificados, podendo os sócios estipularem livremente no contrato social essa regra, né? E o direito de preferência que eu comentei. Com relação às opções de compra e venda, elas são já regras pré-negociadas. Então, a gente tem bastante esse tipo de estrutura, por exemplo, em estruturas de partnership. Então, as regras de entrada e saída já são pré-definidas, tem determinadas regras que a sociedade pode exercer, por exemplo, uma opção de compra para poder adquirir a participação de um sócio se ele estiver desalinhado, se tiver alguma questão específica. Então, nesse combinado já tem a condição de exercício, quando pode o comprador exercer a compra, o preço que vai ser pago, a forma de pagamento e as demais condições. A opção de venda, por exemplo, é o contrário. Então, um sócio tem o direito de exigir que os demais comprem a participação dele. Então, ela também é outorgada via contrato.
e as condições são pré-estabelecidas, né? Quando eu posso exercer, quem vai comprar, por quanto, prazo de pagamento, etc. Então, tudo isso documentado em contrato, feito com antecedência, né? E pode ser exercido depois unilateralmente, porque já teve um contrato anterior que dá respaldo a esse direito, seja de compra, seja de venda de uma parte. Agora a gente entra já no direito de, né, recesso, retirada e exclusão. Tratando um pouquinho aqui do direito de recesso, né? Então, a gente tem regras diferentes na SA e na limitada. O direito de recesso é aquele em que aconteceu uma deliberação importante na empresa, com a qual eu não concordo, eu sou voto vencido, e eu não quero mais permanecer na empresa porque não faz sentido eu ficar mais nesse negócio. Então, por exemplo, alterou o objeto social da sociedade, né? Hoje eu invisto numa empresa que comercializa, por exemplo, móveis. Então, para mim, interessa estar nessa empresa. Se a empresa vai passar a fazer alguma atividade completamente alheia a esse negócio, não me interessa mais ficar. Então, a lei me dá o direito de que eu me manifeste falando, não quero mais ficar nessa sociedade, porque teve essa deliberação, exerço meu direito de recesso, notifico a companhia, e eu saio sendo reembolsado pelo valor das minhas cotas ou das minhas ações. E, né, o Código Civil traz um regramento para as limitadas, a lei das SA traz um regramento diferente para as sociedades anônimas. Então, na limitada, a gente tem essa previsão do direito de recesso no artigo 1077. O Código Civil é muito mais permissivo quando a gente fala de recesso do que a lei das SA. Então, qualquer deliberação, né, qualquer alteração do contrato social me dá o direito de recesso na limitada. Então, se mudar qualquer, né, endereço, objeto, nome, os administradores, quaisquer regras me dá esse direito, né? E também reorganizações societárias. Então, fusão, quando duas empresas se fundem e passam a ser uma única, incorporação de uma outra sociedade, né, da limitada incorporando outra, ou se a limitada for incorporada por outra empresa. E isso é importante porque você pode mudar muito a estrutura dessa empresa. Então, quando você incorpora uma outra, você vai agregar novos sócios, novas atividades, pode ser que não me interesse mais ficar nessa sociedade. E se a minha própria empresa for incorporada, eu também passo a fazer parte de outro grupo, a lei me dá o direito de me retirar. O prazo aqui para exercício da retirada é de 30 dias contados da data em que essa aprovação foi feita. Então, só se depois de 30 dias, dentro do prazo de 30 dias, ele pode exercer o direito de retirada e ele vai receber pelas cotas os valores que tiverem previstos ali no contrato social. Na SA, a gente tem a previsão no artigo 137 e as hipóteses são um pouquinho mais restritas, né? Então, a lei prevê também hipóteses de reorganização societária, permitindo o direito de recesso. Então, a incorporação da companhia em outra, nota que não tem a incorporação de outra empresa pela companhia, né? Fusão também, cisão, participação em grupo de sociedades, né? Algumas alterações em regras de ações preferenciais também dão direito de retirada, redução do dividendo mínimo obrigatório, que é um direito importante do minoritário, que diz respeito ao quanto, no mínimo, a empresa é obrigada a distribuir de dividendo todo ano. Então, o acionista que entrou numa companhia interessado no recebimento dos dividendos, ela foi uma geradora de dividendos, essa regra, se houver uma redução do dividendo que é pago e ele for voto vencido na deliberação, se por minoritário pode acontecer, ele tem o direito de se retirar. E a alteração do objeto, que foi meu exemplo do início, que eu invisto numa empresa pelo que ela faz, não me interessa ficar nessa empresa se ela passa a ter outra atividade. O prazo aqui, nas SAs, é de 30 dias contado da publicação da ata da Assembleia Geral que aprovou a alteração. E o valor também a ser pago para os acionistas vai ser aquele previsto no Estatuto Social. Indo agora para o direito de retirada. Na sociedade limitada, o direito de retirada ele é aplicável por força do artigo 1029 do Código Civil. Esse artigo está previsto no capítulo da sociedade simples, que é um outro tipo societário, diferente da limitada, é um tipo que a doutrina entende, né, e a lei como uma atividade que não é organizada como sociedade empresária, mas a jurisprudência entende amplamente que o direito de retirada ele é admitido na limitada. Então, isso significa que qualquer sócio de uma limitada ele tem o direito de
notificar a empresa e dizer que ele não quer mais ficar associado àquela empresa. Então, lógico, tem diferenciação, se for de prazo determinado ou indeterminado. A que eu estava mencionando de prazo indeterminado, então, a qualquer tempo, um sócio que não queira mais ficar notifica a empresa, diz que quer se retirar, a empresa tem 60 dias para operar essa retirada e a apuração de haveres é feita depois desse prazo de 60 dias. E na limitada de prazo determinado, precisa haver uma justa causa, porque a limitada de prazo determinado normalmente tem um propósito específico, um prazo para terminar, e a lei entende que o sócio não pode simplesmente se retirar a qualquer tempo, precisaria haver uma motivação para tanto. E aqui nas sociedades anônimas é um pouco mais animado, né? Assim, a sociedade anônima, né, como a Flávia falou, ela tem essa premissa de que ela seria uma sociedade de capital, de modo que a figura do sócio não importa tanto, e sim o capital que ele aportou na sociedade. Então, esses fundamentos que justificam, né, a sociedade retirada, eles não se encaixam muito bem na sociedade anônima, porque o capital é capital, né? Não é uma entidade que eu capital desejo sair da sociedade, é algo que não faz o menor sentido. Mas o Brasil, com as suas peculiaridades, né, ele enfrenta um fenômeno que é uma grande quantidade de sociedades anônimas fechadas, geralmente de grupos familiares. São industriais, redes hoteleiras, né? Geralmente grupos muito consolidados com o tempo, eles começam na forma de sociedade limitada e, havendo aí por as mais diversas necessidades, eles se sofisticam e se transformam em sociedades anônimas, e os membros da família são os acionistas. Só que né, a família vai se expandindo, as pessoas vão mudando, e esses acionistas muitas vezes querem sair da sociedade, não querem ficar vinculados, né, não querem, até por questões familiares, às vezes brigam e não querem estar perto da família por conta do negócio. E daí como que faz? Porque esse tipo de sociedade anônima fechada tem geralmente cláusula que impede a entrada de terceiro. Então, o que sobra? Vender para quem está lá dentro. Mas e se ninguém quer comprar? Então, acabou ocorrendo desse sócio, né, lato sensu, né, esse acionista, fica preso na sociedade fechada. Ele não consegue vender, ele não consegue sair. Então, começou gradativamente o Poder Judiciário a aceitar a dissolução parcial da sociedade anônima fechada, em que há pessoalidade. Porque essas sociedades anônimas que têm pessoalidade, na verdade, são sociedades anônimas muito próximas à sociedade limitadas, né? Então, geralmente, o acionista é alguém da família, que também é o diretor-presidente, que está ali à frente da operação. Então, a figura do sócio, mesmo sendo sociedade anônima, fica importante, de modo até que hoje essa distinção entre sociedade de pessoas e sociedade de capital, ela é um tanto quanto discutida, se vale a pena diante desse fenômeno da sociedade anônima fechada. E daí foi aos poucos, né, inicialmente não se admitia o pedido de retirada, mas foi evoluindo com base naquele princípio que eu falei mais cedo da livre associação. Eu não sou obrigado a ficar associado a ninguém, isso é uma liberdade minha como pessoa. Se eu não quero ser mais sócio da Flávia, não vou ser, e se a Flávia não quer ser mais sócia minha, ela não vai mais ser. Então, a pessoa pode notificar, o acionista notifica a companhia, né, fechada, dizendo que quer sair, e daí ou os sócios se organizam para, eventualmente, isso pode ser convertido numa negociação, né, daí sim surgir uma compra, né, vamos dizer, uma solução pacífica, ou se não tiver, ela vai ter que entrar com uma ação de dissolução parcial de sociedade para que um juiz declare a saída dela e sejam apurados os haveres sociais na forma do Estatuto Social. E hoje em dia isso evoluiu tanto que
você só precisa de um motivo, que é a quebra da afeição societária. Você só precisa dizer isso para o Poder Judiciário: eu não tenho mais vontade de ser sócio. Isso já é suficiente para viabilizar a sua saída. O Código de Processo Civil ainda trouxe uma outra hipótese, que, no sentido de que 5% do capital social, ou seja, acionistas com mais 5%, podem também entrar com a ação quando entenderem que a sociedade não preenche mais o fim. Isso, ok, é uma possibilidade, mas, na verdade, acaba entrando... Se os acionistas entendem que a sociedade não preenche mais o fim, é porque eles não querem mais ser sócios. Então, a regra, vamos dizer assim, geral, é mais ampla, de quebra da afeição societária, acaba abrangendo essa hipótese do Código de Processo Civil. E hoje é relativamente tranquila essa possibilidade de pleitear no judiciário a saída de uma sociedade anônima de capital fechado e natureza pessoal. Aqui agora, uma diferença, né, Rafael? Desculpa te interromper. Que na limitada é muito mais simples, se opera extrajudicialmente, mediante notificação, e nessa será preciso entrar com uma ação, se for o caso, para poder fazer a retirada, né, da sociedade. A ação é necessária se houver resistência, né? Se eventualmente haver notificação, a sociedade pode evitar a saída e efetuar o pagamento voluntariamente, daí não precisa de ação. Mas a saída, até aqui a gente está falando de uma ação judicial em que há apenas um ponto, né, que é a vontade de um sócio de sair. Agora a situação muda quando você tem, como eu disse, uma crise na sociedade, né? O contrato de sociedade como o próprio nome diz, é um contrato. As partes se obrigam entre si, as partes têm deveres de lealdade e as partes têm uma obrigação, um fluxo de direitos conjuntos, que é levar a sociedade para frente, que é para a sociedade gerar lucro. E toda vez que alguém infringe esse contrato, o contrato tem que ser rescindido em relação a esse sócio. E a forma de operacionalizar isso é pela exclusão ou expulsão. Quando o contrato social prevê, no caso da sociedade limitada, os sócios podem fazer uma reunião ou uma assembleia, né, dependendo do número de sócios, para deliberar sobre a exclusão de um sócio faltoso. Então, essa reunião ou assembleia, ela tem uma série de formalidades, então precisa ser convocada observando os prazos legais. As acusações de falta grave, elas precisam estar muito bem delineadas. Eventuais provas que reforçam essa falta grave precisam ser disponibilizadas e tem que ser dado prazo e oportunidade para o sócio faltoso, né, acusado de falta, apresentar a defesa. Quando é feita a reunião, o sócio apresenta a defesa e os outros demais sócios deliberam, né, em acolher uma defesa, em excluí-lo ou não. E uma vez feita a exclusão, o ato é registrado na junta comercial, no caso das sociedades empresárias, ou no registro de pessoas jurídicas, nas não empresárias, e a exclusão está aperfeiçoada, e o sócio está fora, e aquela data, a data em que ele foi excluído, é a data da saída em que se apuram os haveres. Como vocês podem imaginar, o sócio excluído não costuma né, ficar quieto em relação a isso. E não costuma se conformar, né? Dificilmente a gente vê aqui na prática um sócio que é excluído e não, de fato eu errei e estou de acordo. O que acaba acontecendo é que ele leva a discussão para o judiciário. Ele entra imediatamente, né, logo na sequência de exclusão, com uma ação anulatória de deliberação societária para alegar que não houve a justa causa, que não houve a falta grave a fim de excluí-lo. E daí, quem vai decidir se houve a falta grave ou não é o juiz. Eventualmente, se o juiz sentir que não há um elemento de falta grave, ele pode
desde já suspender a eficácia da Assembleia e o sócio que seria excluído volta para a sociedade. Ele continua lá até que a ação seja tal. Se o juiz sentir que não, que houve indícios de falta grave, ele mantém a validade da exclusão, em algumas vezes pedindo apenas para a sociedade reservar dividendos, fazer ou prestar uma caução, alguma cautela enquanto ele decide, né? E afinal, como que o Poder Judiciário decide o que é falta grave ou não? Tem uma certa subjetividade, mas o critério é aquilo que coloca a sociedade em risco, é aquilo que pode levar a sociedade a quebrar ou a sociedade não performar, né? Atrapalha a empresa. Então, alguns exemplos: desvio de recursos, né? Ou gestão temerária. Então, um endividamento totalmente injustificado, ou às vezes o sócio obtém empréstimo e usa os recursos em benefício próprio, ou faz desvios por meio, né, de interposta pessoa, por meio de intermediários. Outra forma, concorrência com as sociedades, né, no caso da limitada, sem autorização dos sócios. A partir do momento que um sócio está numa atividade concorrente, ele não está trabalhando para que aquela sociedade seja mais lucrativa possível. Então, ele está violando o contrato de sociedade, e aí, a princípio, é uma causa para ele ser excluído. Outra coisa, a gente vê, às vezes, abandono da sociedade. Os sócios brigam entre si e um deles se ausenta e se recusa a assinar documento, ele é administrador e daí eles, sabendo que ele é administrador, não comparece, não assina, cria ali uma dificuldade na operacionalização, um congelamento na operacionalização que inviabiliza a atividade. De novo, ele tem que ser expulso, a sociedade precisa fazer isso, senão ela não continua. Agora, o que não é falta grave? Divergências. É muito comum, né, a gente pega aqui casos dos sócios começarem a divergir, começarem a ter, né, aquela coisa, as pessoas vão mudando ao longo do tempo, o que era importante num momento não é mais, as pessoas entram em novas fases da vida, querem alterar, um quer seguir para uma linha de negócios, outro quer seguir para outra, e as deliberações societárias, elas não são democráticas, elas são com base no capital social, e algumas vezes algum sócio sai vencido, e ele precisa suportar o fato dele ter sido vencido na deliberação social, mas aí isso geralmente gera, às vezes, uma briga, e começa ali uma troca de notificações, uma truculência, que ela é ruim, ela prejudica a sociedade, mas ela não é necessariamente uma falta grave, é muito mais uma animosidade, e que o Poder Judiciário não chancela. Então, esse instrumento da exclusão judicial é um instrumento bem consolidado, bastante usado na prática para sociedades limitadas. A sociedade anônima, apesar daquela ressalva que nós fizemos há pouco de que muitas delas são apenas sociedade anônima no papel, né, que são muito mais próximas da sociedade limitada, ela não tem essa previsão, né, de exclusão extrajudicial. O ideal aqui como a Flávia bem pontuou, que seja prefixado algum mecanismo de venda forçada, né, ou compra forçada, caso ocorra aí algum ato que possa colocar em risco, que o majoritário, de preferência o majoritário, possa comprar um eventual minoritário que esteja criando problema. Então, a exclusão extrajudicial, ela existe, funciona, é boa, mas geralmente tem que ser validada muitas vezes tem que ser validada pelo Poder Judiciário, porque o sócio excluído não fica contente com a exclusão e decide tentar invalidá-la. Agora... Como você contou, Rafael, desculpa interromper, né, a exclusão extrajudicial, na limitada, ela é bastante eficiente, porque
a gente, né, o Rafael explicou o mecanismo inteiro, quando a gente tem um sócio que está muito em desacordo, a ponto de colocar a atividade em risco, o mecanismo permite que você, sem o judiciário, ainda que depois possa ter alguma discussão judicial, faça a exclusão do sócio, então você já toca a vida dessa empresa com esse sócio excluído fora do quadro societário, ele não é mais sócio, não tem direito mais a participar das deliberações e ficar pedindo documentos, né, que facilita bastante, e você segue a vida, ainda que depois você possa ter uma discussão, mas aí a discussão judicial já acontece com o sócio excluído fora do quadro de sócios, então facilita muito ter esse mecanismo como uma alternativa nas limitadas. E é justamente o problema, Flávia, quando não tem esse mecanismo. Exato. Né, porque pode ocorrer, o que acontece se, o contrato social não tem o mecanismo de exclusão extrajudicial, ou 2, ele tem, mas o capital social está dividido na metade, 50% para cada um. Como que faz, né? Porque assim, você precisa de maioria para excluir. Se você cada um detém 50%, não adianta nada. Você vai chamar a Assembleia, ninguém vai conseguir aprovar tal. Daí, o que falta é o que sobra, né, para a sociedade é ir ao Poder Judiciário para pedir uma exclusão judicial. Daí, isso está previsto no artigo 1030 do Código Civil. Daí não tem a Assembleia, né, não é feita a reunião, a sociedade chega no Poder Judiciário diretamente e já fala, olha, eu sou uma sociedade, eu tenho um sócio que está cometendo uma falta grave, que está colocando em risco e eu preciso que ele seja excluído. E daí o juiz ou o árbitro, no caso de arbitragem, vai decidir se houve falta grave ou não e eventualmente excluí-lo. Aqui, de forma diferente da extrajudicial, esse tipo de ação ela é aplicável tanto para a sociedade limitada quanto para a sociedade anônima, mas, porém, com base, não é prevista expressamente para a sociedade anônima, mas existe aí uma construção uma construção doutrinária, principalmente, de que mesmo na sociedade anônima, principalmente nessas com natureza pessoal, existe um dever de lealdade entre os sócios e que uma vez havendo violação desse dever de lealdade, uma vez colocando a sociedade em risco, a sociedade pode sim entrar com uma ação para tentar excluir o sócio, o acionista, no caso, faltoso. Essa ação ela é bem delicada, né? Imagina que um juiz que não conhece a sociedade, que não conhece o sócio, vai ter que decidir se esse sócio fica ou não na sociedade. Então, de fato, ela exige aí um conjunto probatório muito forte, né? Assim, realmente o juiz tem que se sentir confortável para que ele possa literalmente tirar um bem da pessoa, ainda que vá ter, né? Isso não elimina a apuração de haveres. E a apuração de haveres, nesses casos, ela é problemática, porque na exclusão extrajudicial, a apuração de haveres é feita na data da exclusão, então você já sabe. Agora, na judicial, como a exclusão só ocorre com a sentença, e a sentença só fica definitiva lá no final do processo, pode demorar 2, 3, 4 anos, a apuração de haveres é feita no final. Então, o sócio, porque só no final se decide se a pessoa, né, se o excluído vai ou não ser sócio. Então você fica aí com um passivo grande, que você vai ter que pagar uma conta lá na frente que você não sabe o quanto vai ser, de modo que é um tipo de ação que tem que ser evitada ao máximo, porque ela acaba realmente afetando a sociedade, né, o valor de mercado da sociedade, ela gera uma insegurança jurídica a todo tempo e reforça, como a Flávia falou, a importância de ter os mecanismos de solução extrajudicial para não depender do Poder Judiciário ou da arbitragem. Rafael, vou aproveitar uma pergunta aqui que veio sobre exclusão. Se quiser voltar ainda no slide anterior, então a pergunta é a seguinte: sócio da limitada, em uma sociedade de trabalho, que se tornou sócio por herança, pode ser excluída, falta grave ou abandono.
eu vou começar aqui, depois fica à vontade para me complementar. Uma sociedade de trabalho, normalmente, ela pressupõe que os sócios atuam nessa empresa para contribuir com as atividades, com o seu dia a dia. Como exemplo, a gente tem uma gestora de recursos ou uma assessoria de investimentos, que é muito o tipo de sociedade que a gente atende no escritório aqui, dentre outras. Nesse tipo de sociedade, o ideal é ter uma previsão de vedação e ingresso de herdeiros, porque se é uma sociedade na qual os sócios estão atuando para entregar o trabalho, pode não fazer sentido você ter um herdeiro como sócio. Então, fica aqui um primeiro ponto de atenção, se os contratos sociais desse tipo de sociedade já estão vedando os herdeiros. E não havendo vedação, então, na ótica do herdeiro, o herdeiro tem o falecimento do sócio e ele ingressa na sociedade, se ele pode ser excluído por falta grave ou abandono. Na minha visão, não, porque o fato dele ser herdeiro, simplesmente, né, ele não cometeu nenhuma falta grave ainda, né, enquanto sócio, e não dá para dizer que abandona, porque não teve um combinado com esse sócio de qual era o papel dele. Ele poderia muito bem ser um sócio capitalista. Então, a exclusão por falta grave aqui fica bastante complicada. A gente não tem, na minha visão, um argumento para poder fundamentar essa exclusão. Teria que ter uma conversa com esse herdeiro que ingressou na sociedade, uma negociação para ter a compra das cotas. Se Rafael fica à vontade para me complementar. Essa pergunta é muito boa. Ela é um pouco de spoiler da próxima live, então não podemos responder de forma tão completa. Mas, assim, geralmente, essa sociedade de trabalho, o grau de pessoalidade é muito alto. Então, quando um sócio falece, os herdeiros não são, em regra, admitidos e é feita a liquidação. Se um herdeiro for admitido, precisa ver, assim, o herdeiro ele não assume, né, como regra, a obrigação de trabalho, porque são obrigações personalíssimas, né? A pessoa que fazia o trabalho geralmente é insubstituível. E muitas vezes o herdeiro fala, não quer. Então, geralmente, o que acaba acontecendo é o não ingresso do herdeiro. Conceitualmente, qualquer sócio pode ser excluído, mas não nessas... Eu estou dependendo aqui da sua pergunta, que seria isso, né? O herdeiro entrou na sociedade, teria o trabalho e não desempenha o trabalho e pode ser expulso. Isso não costuma acontecer. A própria sociedade já se encarrega dele nem entrar, né? Então é isso, né? A gente tratou aqui Pode passar para o próximo, Rafa, por favor? A gente tratou aqui dos principais aspectos de direito de retirada, recesso, exclusão judicial e extrajudicial. A gente vai tratar ainda na próxima live, a gente não quis deixar o tema muito extenso, senão a gente ia demorar muito tempo aqui para cobrir tudo. A gente vai tratar de falecimento e divórcio, né? Então, recapitulando, e se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente tem mais alguns minutos. Pedir aqui para a gente colocar o QR Code também para as perguntas. Bom, os mecanismos eles vão depender do tipo societário, como a gente falou, SA ou limitada, né? A gente tem a possibilidade de ir para mecanismos contratuais ou judiciais. Então, um exemplo é a exclusão extrajudicial da limitada. Super importante, a gente sempre recomenda que tenha no contrato social previsão de exclusão extrajudicial. A gente sabe que no começo os clientes estranham, acham um exagero, falam, imagina, não vou precisar. A gente fala, só deixa a regra, né? Vamos deixar a regra, porque as sociedades duram muito tempo, os relacionamentos mudam, e é importante ter a previsão. Não tendo a previsão no contrato social, a gente não consegue fazer exclusão extrajudicial, e a gente vai caminhar por uma situação judicial que o Rafael já explicou, que traz diversas complexidades, né? E os documentos societários, acordos de sócios, contratos, estatuto social, também são fundamentais para prever a apuração de haveres. Qual o valor que essas pessoas, né, os sócios que vão sair, aí adiantando um pouquinho, né, herdeiro, ex-cônjuge, né, vão receber caso eles não ingressem. Então, ter a regra clara, a forma de cálculo, como que você determina, com base em qual balanço, levantado quando, né, quem vai definir esse valor, e os prazos de pagamento, eles são fundamentais para você não se ver, né, você que está numa sociedade, se ver com a saída de um sócio com uma participação importante. Se não tiver regramento, vai virar uma discussão para saber que valor é esse, né, uma discussão que pode demorar muito tempo, e sem previsão de prazo de pagamento. Então, muito importante ter
previsão de cálculo, forma de pagamento, prazo de pagamento, previsto de forma muito clara nos documentos societários. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta para o Rafael, que é uma pergunta que a gente normalmente recebe dos nossos clientes, né? É a famosa pergunta do judiciário ou arbitragem, quando a gente trata de exclusão de sócios. Rafael, comenta um pouquinho para a gente a sua visão. O que você acha que é melhor prever nos documentos societários em caso de exclusão? Olha, a arbitragem, ela tem a grande vantagem do sigilo, né? E de ser decidida e ser, assim, conceitualmente por decisões por árbitros, né? Que tem um volume de processos infinitamente menor do que os juízes estaduais e que conceitualmente poderiam dar maior atenção para o caso. Assim, a sua pergunta é difícil de dar uma resposta objetiva porque varia caso a caso. Assim, quando a gente está falando de exclusão judicial ou exclusão extrajudicial, vale aquela máxima, né? Roupa suja se lava dentro de casa. Então, a arbitragem é melhor, porque você conta com o sigilo. A regra do Poder Judiciário é a divulgação, e não importa. Assim, se tiver acusação de desvio, né, assim, vai ficar público, os juízes têm ali, por uma regra constitucional,